E aí, como é que você faz para escolher os livros paradidáticos para os seus alunos? Continua comigo nesse vídeo que eu quero compartilhar com você uma sugestão de como eu faço e como você pode fazer para passar a escolher os livros paradidáticos para sua turma. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao nosso canal Piquenique de Palavras. Nosso piquenique tá de cara nova, você gostou? Se você gostou, deixa aqui seus comentários, fala pra gente o que você tá achando. Eu particularmente estou apaixonada, achei que ficou uma gracinha o nosso piquenique. E eu espero que você também goste de toda essa mudança. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, não nos conhece, fica com a gente, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. No finzinho desse vídeo, se você gostar dessa sugestão, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Aqui você vai encontrar muitas ideias, muitas sugestões para tornar a sua aula divertida, tudo usando o lúdico, para que os seus alunos se encantem pela leitura, pela escrita e se torne um leitor e escritor de caráter crítico e argumentativo. E hoje eu quero compartilhar com você uma sugestão que eu aprendi e quero deixar aqui para você porque facilitou a minha vida e eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. Alguns anos atrás, eu li um artigo no blog da Estante Mágica da escritora, poetisa e consultora Verônica Vicenza. E ela compartilhou nesse artigo algumas dicas de como escolher livros paradidáticos para as turmas do 1º ao 5º ano. E hoje eu quero compartilhar com você algumas dessas dicas da Verônica, mas também complementar com a minha experiência ao longo de toda a minha história aí como educadora. Então, quando você for montar na sua sala de aula o seu cantinho da leitura, ou montar uma ciranda da leitura, ou for realizar com a sua turma um piquenique literário, ou até mesmo selecionar os livros paradidáticos que você vai adotar em um determinado ano letivo, é importante você ter o conhecimento de qual fase o seu aluno se encontra para que você possa fazer uma boa escolha, uma escolha acertada. Bom, quando você for escolher livros para os alunos do 1º ano, aquela galerinha que está entre os 6 e 7 anos, é importante você lembrar que eles estão ali no processo de aquisição da leitura e da escrita. Eles ainda não têm esse domínio de leitura e escrita. É importante você lembrar também que o 1º ano vai funcionar como uma base, um local, um momento onde você vai construir no seu aluno o prazer pela leitura e construir também o hábito de ler. Então, esse momento do 1º ano é fundamental para construir esse hábito e fazer com que as crianças gostem e se apaixonem pela leitura. Quando você for escolher livros para o 1º ano, é importante você escolher livros que tenham parágrafos pequenos, que as ilustrações complementem as informações que as crianças estão lendo. Não esquece, elas estão decodificando as palavras, então elas leem e esquecem muito rapidamente do que elas leram. Então é importante esses parágrafos serem pequenos. Existe essa coleção da Ana Maria Machado, que eu acredito que você conheça, que ela é uma gracinha, principalmente para quem trabalha com o método sintético, que é o silábico, um dos métodos sintéticos, que é o silábico. Ele é composto por famílias silábicas simples, muito bonitinho, uma gracinha. Temos também vários outros tipos de livro que são pequenininhos, as ilustrações complementam as informações, então é muito importante você escolher livros nesse momento que os parágrafos não sejam parágrafos enormes, porque a criança, ela está ali naquele processozinho de aquisição da leitura e da escrita, ela ainda não domina completamente, ela está aprendendo a dominar. Então é importante você ter esse olhar específico e sensível para saber que esse momento é necessário fazer uma escolha onde os parágrafos, onde a parte escrita ainda é um pouquinho reduzida, para que o seu aluno consiga ler do início ao fim e compreender aquilo que ele está lendo. Lá no 2º ano já é um pouquinho diferente. Por quê?
Eles já passaram por esse processo de domínio de leitura e escrita, eles já estão alfabetizados e agora eles precisam desenvolver a autonomia de leitura. Então você pode ir um pouquinho mais além. Você pode aumentar os parágrafos. É importante que as ilustrações continuem ainda com muito ênfase nessas histórias, complementando as informações que estarão sendo lidas. Por quê? Porque essa criança ela está ganhando autonomia e velocidade nessa leitura. Uma dica bacana é você fazer leitura em voz alta, pedir para que um aluno seu faça essa leitura em voz alta. Leituras em grupos também são bem interessantes nesse momento e algo muito importante. Nesse momento, as crianças também já têm noção de cuidados pessoais. Então é importante você trazer livrinhos que façam com que essa criança tenha uma maior noção desse cuidado que ela precisa ter. Com o corpinho dela, com os objetos pessoais, com o material escolar, é bem interessante. Cria também a oportunidade das crianças lerem histórias, esses parágrafos, encenando, interpretando a voz dos personagens. É um momento muito interessante. Eu trouxe aqui uma dica desse livrinho da Tatiana Belink, que os parágrafos ainda são bem pequenos, as ilustrações são bem chamativas, chamam a atenção da criança. Esse também aqui, que é o Vira-Lata também, do Léo Cunha, os parágrafos já são um pouco maiores, mas as ilustrações ainda continuam bem coloridas, chamando bastante atenção. É importante você fazer uma mistura, não apenas colocar parágrafos muito pequenos. Faz uma mistura, porque as suas crianças elas não são iguais. Elas estão vivendo uma fase parecida, mas cada um tem o seu momento, tem o seu ritmo de aprendizagem. Então é importante, na sua ciranda, ou no seu piquenique literário, ou na sua decisão, na sua escolha de livro paradidático, um para o primeiro semestre, um para o segundo semestre, faça uma escolha aumentando o tamanho desse parágrafo, que é bem bacana, é bem importante, até para que a gente possa amadurecer a leitura do nosso aluno. No terceiro ano, a história muda mais ainda. Lá no primeiro ano, construir o hábito, despertar o prazer pela leitura. Segundo ano, autonomia. Terceiro ano, a palavra de ordem é responsabilidade. A criança no terceiro ano já está se dando conta de suas responsabilidades. Ela já consegue entender que toda atitude tem uma consequência. Ela se posiciona em relação aos prós e contra. Ela já tem um autocontrole de suas reações. Ela pensa no outro, ela já entende o conceito de empatia e ela desenvolve pensamentos mais complexos. Então, nesse momento, o seu livro paradidático não precisa ter a presença de tantas ilustrações assim. Os parágrafos podem ser maiores e as ilustrações não precisam ser tão frequentes como lá no segundo e no primeiro ano. A história precisa ser algo que prenda a atenção do leitor e faça com que esse leitor queira continuar na aventura ali que ele está lendo, envolvido com aquela aventura. Então eu tenho aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, quem vai salvar a vida? Essa criança ela vai precisar se posicionar a respeito de um dilema que acontece nessa história. Lembra que eu falei da empatia? Nós temos uma coleção do Alcir Carrasco que é fantástica, que ele aborda a questão do preconceito, da empatia, muito legal. Essa coleção é fantástica para que você possa usar na sua turminha de terceiro ano. Temos aqui também, Laís a Fofinha, que é uma história, uma gracinha, e as crianças super se identificam. Eles começam a falar muito a respeito da compaixão quando eles leem essa história, sobre o preconceito também. Eles conseguem se colocar no lugar da criança que está sendo falada como personagem principal dessa história. Bem bacana. Lá no quarto ano, eles já estão mais maduros, estão entrando na pré-adolescência, mas eles estão em uma crise de identidade. É um momento que eles estão em busca da identidade. Eles estão se firmando e testando e atestando quem eles são na escola, no ambiente familiar, na sociedade. Então é legal, nesse momento, você compartilhar histórias que falem sobre o cotidiano deles, o dia a dia deles.
histórias que tragam a realidade do que eles vivem em casa, do que eles vivem na escola. É bem legal. Eu tenho aqui uma das histórias que meus alunos do quarto ano amam demais. Todos os anos eu preciso manter essa história na ciranda da leitura, que é um menino que quase morreu afogado no lixo. Por quê? O garoto não cuida do quarto, e aí o quarto vira uma bagunça, uma sujeira, e aí as crianças se identificam muito com essa historinha, porque alguns deles têm essa dificuldade. Então, como eles estão sendo ainda com essa questão da identidade, afirmando, reafirmando, buscando mostrar e entender quem eles são na sociedade, é importante a gente estar trazendo livros nesse âmbito, né, que fala da rotina, da vida, do dia a dia deles. Tem aqui também As Mentiras do Paulinho, que também fala muito com as crianças nessa fasezinha de identidade, de crise de identidade. Tem aqui também Engole o Choro, Luciano, que eles amam essa história, eles vivem pedindo para que eu conte essa história para eles, é muito legal, tá? Quando você for trabalhar uma história, eu tenho uma dica de um vídeo que a gente já postou no canal, que é Por Dentro do Texto. Se você fizer uma contação de histórias com seus alunos, faz aquele joguinho do Por Dentro do Texto no término da história, que é bem legal e fica um momento assim muito divertido, muito prazeroso para os nossos alunos. Não esquece, traga livros para os seus alunos do quarto ano que falem de problemas típicos da pré-adolescência, afetividade, amizade, problemas familiares, tudo que envolve a realidade deles para que essa identidade seja afirmada e reafirmada. Lá no quinto ano, você já deve ter percebido que às vezes eles começam uns conflitos entre si e ali eles tentam resolver aquele conflito. Tem sempre alguém para apaziguar a situação de conflito. Não é assim que acontece aí no quinto ano? Então, por que isso acontece? Porque eles agora estão na fase do eu social. Eles agora têm percepção de que não é somente eles no mundo, existem outras pessoas e que eles precisam se importar e se preocupar com essas pessoas. Então, eles agora estão com o pensamento neles e no outro. Então, é importante você trazer livros para os seus alunos que falem exatamente desse tipo de assunto. Preconceito, bullying, livros que falam sobre isso, eles gostam demais. Aventuras também. Aventuras sempre são bem-vindas em todas as idades, em todas as turminhas. Nesse momento também, eles respondem à pressão de forma mais positiva e eles levantam hipóteses para a solução de problemas. Então eu tenho algumas dicas, como por exemplo, Irmão Negro. É uma história que fala sobre preconceito, que eles gostam demais. As Perguntas de Luísa também, que é um livro que aborda o preconceito. A Ilha de Chocolate, gente, essa Ilha de Chocolate é um dos tops do quinto ano. Eles amam, porque as crianças, eles participam de um concurso onde eles têm que fazer o melhor bolo, o bolo mais gostoso. E aí eles vão em busca do melhor chocolate da face da terra. E esse chocolate, é claro que está na ilha. E aí tem enigmas para eles resolverem, uma história muito engraçadinha, muito bonitinha, vale a pena. Faz muito tempo também, é uma história muito legal que eles fazem um paralelo, uma ponte entre a disciplina, né, entre história, que conta a história do Pedrinho, que nada mais é do que o Pedro Álvares Cabral. E temos aqui também o Pequeno Samurai, que é uma história muito graça. Eles são apaixonados também, eu também sou muito apaixonada. Conta, né, a relação familiar, essa história fala sobre uma relação familiar, onde uma família teve que se separar. Elas moravam no Japão e o avô ficou lá no Japão e a família veio para o Brasil. Então as crianças gostam muito, trabalha valores, trabalha princípios, uma gracinha de história, tá? Então por que eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês, compartilhando as dicas da Verônica, juntamente com algumas coisas que eu aprendi ao longo aí da minha história como educadora? Porque muitas pessoas estão me enviando mensagens pelo Instagram pedindo dicas de livros e me perguntando como que eu faço as escolhas dos meus livros, porque eu trabalho do terceiro período ao quinto ano, faço ciranda da leitura com todas essas turmas, trabalho contação de história com todas essas turmas, faço piquenique literário com uma grande parte dessas turmas. Então são interesses diferentes, são idades diferentes, então eu preciso entender um pouquinho de cada um desses momentos para fazer a melhor escolha.
Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você faz as escolhas dos seus livros de forma diferente, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente como é que você faz essa seleção dos seus livros, como que você adota os paradidáticos, que critério que você usa, quais são os critérios que você usa para fazer essa seleção e fazer a solicitação desse material na lista de material. Conta aqui pra gente, deixa também aqui no comentário se você gostou do nosso canal, da nossa nova cara, do nosso novo piquenique, tá bom? E olha, não esquece, a gente tem um encontro marcado no próximo piquenique. Te vejo no próximo vídeo.